Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Amados, eu convido para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, onde vocês me passaram como tema. Capítulo de número 17. Vou ler apenas 2 versículos, já foi lido nesta noite a leitura. Vou ler apenas o versículo de número 20 e o 21, que diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quantos podem dizer amém? Palavras de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 17, onde trata desta oração que eu, nesta noite, intitulo de a oração da unidade. É uma das mais belas orações de Jesus que está registrada na Bíblia, que eu acho, é João 17. Interessante é que muitos estudiosos acreditam que Jesus fez essa oração ainda no cenáculo. Segundo muitos deles, eles acham que Jesus fez esta oração ainda no cenáculo, logo que terminou de instruir os discípulos. Em seguida, Jesus canta os cânticos tradicionais da Páscoa e, juntamente com seus discípulos, eles saem do cenáculo e se dirigem para o jardim de Getsêmani, onde Jesus costumava se reunir com eles e orar. E quando eu olho para esta oração, eu vejo um Deus carinhoso, um Deus amoroso, um Deus preocupado não só com a sua igreja da presente época, mas preocupado conosco que estamos aqui hoje. Aleluia. E aí eu vejo uma coisa linda nessa oração também. Se você observar, a palavra mundo, ela é falada, ela é usada por 19 vezes. Aleluia. Mas quando chegamos em João 16 e 33, nós encontramos o mesmo Jesus, do capítulo 17, dizendo para os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. E aí essa oração, ela traz 4 grandes privilégios para os servos de Deus. 4 grandes privilégios. Nós podemos dizer que são privilégios que temos nesta oração, que Jesus mostrou que eram privilégios como filhos de Deus. Primeiro privilégio que eu vejo está do versículo 1 ao versículo 5. Ele fala que com ele nós compartilhamos de sua vida. O segundo privilégio que essa oração aponta é que nós conhecemos o seu nome. Se existe um povo que conhece o nome do Senhor e que pode fazer uso deste nome, que se socorre deste nome, este povo é a igreja. E nós não temos ainda, apesar de usar este nome, mas nós não temos ainda a real compreensão, a profundidade que é poder usar o nome de Jesus. O terceiro privilégio desta oração que traz para nós é que nós temos a sua palavra. A palavra de Deus, ela é garantia. Glória a Deus. Ela é garantia, porque a palavra de Deus, ela é diferente da palavra do homem. Por isso que eu digo, crente nenhum precisa ir atrás de profeta em lugar nenhum. Nós temos a palavra profética. Nós transportamos a palavra viva. E essa palavra, achei lindo o pastor Sérgio quando chegou para mim e disse: a senhora tem toda a liberdade de falar a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz, pastor, porque eu só quero ir aonde eu tenho a liberdade de pregar a palavra como ela é. A palavra sem arrumadinho, a palavra sem arrudeio, a palavra sem meias palavras, a palavra pura. Abá, chocoriba. E Deus sabe o quanto eu amo a palavra. Tudo que eu sou e tudo que Deus tem feito na minha vida foi por meio da palavra. Então eu não sei andar com outros artifícios.
se servir para me levar para pregar a palavra, glória a Deus. Porque a palavra, ela, por si só, ela tem autoridade. Aleluia. E o quarto grande privilégio que temos como filho de Deus é porque nós compartilhamos da sua glória. Glória a Deus. A glória de Deus, nós compartilhamos dela. E aí eu fiquei muito feliz quando as irmãs passaram um tema sobre unidade, porque eu estou vendo, irmã Janaína, irmã Maria Helena, eu estou vendo uma preocupação de Deus, da igreja na última hora, entender que ela só é igreja se ela for una. Não dá para ser igreja e ter guerrinhas particulares. Não dá para ser igreja e querer botar a sua turma que te agrada no céu e o restante deixar no inferno. Igreja é isso, igreja é união, igreja é todos remando para uma mesma direção. Glória a Deus, aleluia. E por que é que Jesus, em João 17, mostra uma preocupação grande, um desejo enorme, que a igreja compreendesse a importância da unidade? É porque exatamente a unidade é ela que revela para o mundo a nossa identidade. Nós só nos identificamos se formos unidos, e se não houver esta unidade, esta união, nós não temos como impactar o mundo. Nós não temos como alcançar o mundo. Aleluia. Glória a Deus. E aí no versículo 1 nós encontramos Jesus, a Bíblia diz, que falou Jesus levantando os olhos para o céu. Aleluia. E ele diz, Pai, é chegada a hora. Por que Jesus levanta os olhos para o céu? Aleluia. Porque a glorificação ocorreria na cruz. Aleluia. E quando ele fala, é chegada a hora, a gente tem que entender que João mencionou a hora lá no capítulo 2, versículo 4, nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, não é chegado ainda a minha hora. E por essa colocação de João, e pelas palavras de Jesus falando dessa hora, dá para a gente entender que Jesus, enquanto viveu aqui na terra, ele viveu de acordo com um cronograma divino. Ou seja, Jesus tinha um cronograma divino. Ele não veio para fazer qualquer coisa nem de qualquer jeito. Por isso que não dá certo o crente querer fazer todas as coisas ou qualquer coisa e de qualquer jeito. Tem que estar também, aleluia, unido ao cronograma divino. A gente fala que o Senhor é nosso dono, que Ele é Senhor. Mas quando Ele começa a mexer no nosso cronograma pessoal, aí a gente já começa a querer estribuchar e sair da rota. Nesta noite é noite de crente entrar na rota do cronograma de Deus. E de você entender que você não se manda, mas tem quem mande na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E aí nós vamos ver que Jesus fala também nesta oração muito a palavra de glória. Aleluia. E na oração ele usa esse termo 8 vezes, na oração toda. Aleluia. E quando chegamos no versículo 3, Jesus resume 2 pontos fundamentais. Primeiro, conhecer a Deus, aleluia, é a vida eterna. Segundo, o verdadeiro conhecimento de Deus não pode ser desassociado, distante, separado de Cristo. O mundo aí fora diz que conhece a Deus, mas anda separado de Cristo. A conduta desmente isso. Aleluia. Aí eu gosto dessa expressão que Jesus usa no versículo 4, quando ele diz, eu te glorifiquei na terra. E quando ele fala isso, nós temos que fazer uma distinção da glória que ele está falando aqui. Primeiro, uma distinção cuidadosa. Nós vamos ver que as diversas glórias sobre as quais Jesus fala, ele estava falando do seu ministério na terra, ele estava falando da sua glória pré-encarnada, ele estava falando da sua glória também de ministério e de vida. Glória a Deus. E ele estava falando também da glória do sofrimento, porque
apesar do Pai ter sido glorificado na vida do Filho, no ministério do Filho, nos milagres que o Filho realizou, em todos eles o Pai foi glorificado. Mas o mais importante era que o sofrimento e a morte do Filho era o que trariam mais glória para o Pai. Glória a Deus. E aí eu vejo que essa obra que ele fala, que consumou, realizou, envolvia exatamente as mensagens, os milagres, aleluia. E aí nós encontramos o segundo tópico, quando nós falamos que ele conhece o seu nome. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens. E a gente tem que entender que no Antigo Testamento hebraico, Deus, a palavra Deus, chamada de Jeová, né? Segundo Êxodo 3, era o grande eu sou. E Jesus tenta mostrar para os discípulos, revelar quem era o Pai e quem era Ele. E quando eu leio isso aqui, eu entendo. Nós temos na nossa carteira de identidade a filiação. E essa filiação revela o quê? Revela quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, as nossas origens. E Jesus teve a preocupação de revelar a filiação dele. Quem era o Pai. Aleluia. E aí ele pega essa frase, eu sou, e faz uma designação que na teologia a gente chama de designação expressiva. E ele mostra que eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. E quando eu estava lendo isso, Deus disse: olha, brada naquele lugar, você está aqui, porque o grande eu sou tem cuidado da sua vida. Por isso que eu me alegrei quando a Eliane cantava: diga tão somente eu sou o que sou. Aleluia. E aí Jesus quer identificar e quer revelar nesta oração aos discípulos e à igreja e ao mundo da sua presente época e ao mundo contemporâneo, que ele tão somente era o grande eu sou encarnado no meio dos homens. Não era mais aquele eu sou distante, mas era o eu sou presente. O eu sou que compartilha. O eu sou que liberta. O eu sou que restaura. O eu sou que quebra cadeado. O eu sou que libera unção de cura. O eu sou que entra com providência. Portanto, nesta noite, é noite de sair por essas portas dizendo: eu sou, me visitou. Tu crê assim? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus resolveu revelar o nome do Pai para mostrar aos discípulos da sua época, aleluia, que Ele era tudo que eles precisavam. Tudo isso estava envolvido na oração da unidade. Por quê? Porque quando você consegue entender quem é o Deus que você serve, não fica difícil você praticar a unidade. Não há tempo, não há espaço, quando você entende isso, para você querer a notoriedade, para você querer, aleluia, se exibir no cenário da obra. Oh, aleluia. E aí Jesus revela para os discípulos que o grande termo do Pai Celestial, o grande eu sou, aleluia. Se você pegar o Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 14, você vai ver que 44 vezes Jesus usa o termo Pai. Aleluia. E não é pouca coisa. Se você pegar o Evangelho de João todo, você vai ver que 106 vezes Jesus fala exatamente o nome de Pai. Mas para que isso? Porque ele queria manifestar. Quando ele diz manifestei, aleluia, o teu nome significa eu revelei a natureza do Pai.
Você só conhece hoje quem é o Pai porque o Filho Jesus entrou na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí quando chegamos mais na frente, Jesus fala que eles guardaram a palavra. Glória a Deus. A oração de Jesus por proteção, pela alegria, pela santificação, pelo amor e pela união, refere-se somente para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que creram, para aqueles que pertencem, para aqueles que guardam a palavra, para aqueles que creem nos seus ensinos. Aleluia. E aí quando chegamos mais na frente, Jesus novamente declara: tudo o que me deste provém de ti. Ou seja, todo o ministério, toda a palavra que saiu da boca dele, toda a manifestação de milagre, toda a obra, Jesus faz uma referência. Tudo veio de ti. Tudo que ele recebeu, tudo que ele transmitiu, toda a obra que ele realizou, ele diz, tudo provém de ti. Por isso é que eu me admiro que uma síndrome tem invadido a igreja da última hora do eu fiz. Me chamaram, o eu sempre ali presente. Eu realizei. Tem pessoas que elas têm uma dificuldade de falar o nós. Tudo é no eu, na primeira pessoa do singular. Quando Jesus fala aqui, aleluia, eu acho interessante que ele diz, tudo. O que é que Deus tem te dado? O que é que Deus tem te dado? O que é que Deus tem feito na sua vida? Qual foi o milagre que ele realizou? Não dá para caber aí nome de deputado, nome de senador, nome de vereador. Não dá para caber aí nome de A, nome de B. Você tem que dizer como Jesus disse, tudo que me deste provém de ti. Oh, alebiaçou. Rabachocorema. Quer que ele faça mais? Comece a dar a glória a quem merece a glória. Acaba com esse negócio de apontar A ou B ou C para a tua vitória. A sua vitória vem de lá. A garantia vem de lá. O reforço vem de lá. O escape vem de lá. Glória a Deus, aleluia. Aí quando chegamos no versículo 10, Jesus fala exatamente, neles eu sou glorificado. Mesmo com todas as limitações, mesmo com todas as deficiências dos discípulos, eles receberam uma palavra de louvor vinda dos lábios de Jesus. Neles eu sou glorificado. Neles eu sou glorificado. Você talvez não tenha noção do que é você estar lá naquela congregação. E talvez você diga assim, irmã Aparecida, lá é tão longe, lá é tão difícil, lá é onde o vento faz a curva, lá é um lugar que não tem notoriedade, lá é um lugar que não tem visão, lá é um lugar pequeno, lá é um lugar tacanho, lá é um lugar que até agora ninguém cresceu. Mas eu quero lhe dizer, se Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, é lá naquele lugar onde ninguém dá nada, que ele vai abrir a rabacassori manai, a fonte. Debato. Deus quer ser glorificado na pequenez. Reba, chocou, reba. Deus está provendo e vem aí recursos divinos para você saber que independente do lugar, Ele é poderoso para glorificar o nome dEle lá. Reba, chocori, manai andahasso. Deba, tocou.
Acaba com esse negócio de achar que você vai fazer alguma coisa, meu querido. Nesse cenário você é apenas coadjuvante. Ele faz. Ele faz. Ele é. Estava pensando em ir no gabinete pastoral, pedir para mudar de canto. Deus diz, não, não, fica lá. Fica lá e aguarda, porque Deus, Ele vai abrir, vai abrir uma porta naquele lugar estreito e você vai entender. Que é na sua vida, naquele lugar, que Ele vai ser glorificado. Aí Jesus ora no versículo 11, dizendo, guarda em teu nome. Aleluia. Fidelidade à revelação que Jesus tinha. Aleluia. Por quê? Porque a unidade, ela sempre foi o ideal de Cristo para a sua igreja. Satanás sabe que se ele conseguir que haja divergências de pensamento, divergências de propósito, ele vai conseguir bloquear o avanço da igreja. E por isso é que ele trabalha tanto para que a igreja não haja unidade. Porque ele quer exatamente proibir, ele quer empatar, ele quer acabar com o crescimento dessa igreja. E quando eu falo dessa igreja, eu não me reporto apenas à igreja aqui em Joinville, é a igreja na terra. Por quê? Porque ele sabe que se nós nos unirmos, nós estamos debaixo da mão deste Deus que quer unidade. E nada vai conseguir nos deter. Porque quando a igreja, ela se une, ela marcha vitoriosa. Ela entra nos meandros, nas cavernas do inferno. Ela arrebata presas. Ela destrói cativeiros. Porque ela marcha unida. E escute uma palavra revelada que Deus manda dizer aqui nesta noite. Ele vai querer entrar com a igreja nos meandros do inferno, e a igreja se levante para isso.